fazendo tempero para fazer um frango ensopado. Vou receber uma amiga. E além dessa minha amiga, as minhas filhas também gostam muito desse frango ensopado com molho. E eu tô botando aqui caldo de limão, mas eu vou dizer para você o que eu fiz. Que eu coloquei antes do caldo de limão. Eu coloquei alho, eu coloquei sal, sal é a seu gosto. Eu coloquei aqui, então, 6 dentes de alho. 6 dentes de alho, uma cebola grande. Coloquei uma colher de sobremesa de chimichurri, uma de cafezinho de páprica defumada. Coloquei algumas folhas de louro e coloquei 2 colheres de cafezinho também desse vinagrete desidratado. Coloquei o caldo de limão e agora eu estou colocando o azeite. Vou levar para bater. Olha a pastinha linda que se formou. Pode congelar. Se sobrar, você pode congelar para usar para temperar um bife ou um outro pedaço de frango, o que você quiser. Temperar um peixinho também não fica ruim, não. Olha, fica lindo, gente. Agora eu vou temperar o frango. Eu tempero com limão, mas antes de temperar com limão, eu também lavo com limão. E ele vai ficar aqui de um dia para outro. Gente, fica uma delícia. É um tempero totalmente defumado, por causa da páprica e do chimichurri defumado. Agora, olha, você vai misturar. Pronto. E você viu também que eu bati louro, né? Coloquei folha de louro. Coloquei o frango depois de temperado dentro de um saco de plástico. Viro desse jeito. Coloquei dentro deste bowl e ele vai ficar de um dia para o outro. Agora, se você for fazer no mesmo dia, deixa no mínimo 1h30 temperando, tá? Aqui marinando. Fica uma delícia, gente. Não altera em nada o sabor. Altera para melhor. Altera para melhor. Então, como eu disse para você, eu coloquei cebola, alho, folhas de louro, chimichurri, vinagrete desidratado e coloquei páprica defumada e sal. Sal aqui, para essa quantidade de 2 frangos de 2,5 kg, eu coloquei uma colher de sopa rasa de sal. E agora vai aqui ficar marinando. Vamos dar continuidade. Vou colocar aqui um por um e vou deixar dar uma refogada boa antes de ir pro restante, que é a colocação dos temperos. Então aqui eu já estou colocando ele para refogar primeiro, sem nada. Quando essa água que tá, esse caldo que tá aqui secar, que é do próprio frango, não foi posto água aqui não, nenhum caldo aqui não. Quando secar é que eu venho com esses temperos que estão aqui. Vou cortar esse tomate também, juntar com esse tempero e colocar aqui, mas só depois desse caldo aqui bem sequinho. Vou descascar esse tomate, mas eu vou colocar na água quente. Então eu faço a faquinha de leve assim, ó. Pego daqui, pronto. Pego daqui de cima. Daqui de cima ou do outro lado, você que sabe. E desço. Aí depois eu vou colocar onde? Na água, mas não vou deixar ele cozinhar. Ó, posso também pegar daqui, ó. E vir assim. Só por fora, gente. Não é para cortar o tomate, não. É para passar a faquinha só por cima da casca, por cima mesmo. Agora ele vai para água quente. Vou
colocar ele na água e vou levar o fogo. Vai ficar lá uns 2 minutos até soltar a casca de tomate. Ó, gente, começou a ferver, soltou a casca. Deixei só 2 minutos, tá? Quando começou a ferver. Só 2 minutinhos e já soltou a casca. Para parar o processo de cozimento, eu vou colocar o tomate nessa água gelada filtrada. Se precisar, você pode colocar gelo. Olha, agora como solta. Esse tomate, ele é um tomate mais firme, porque se for um tomate maduro, não pode deixar 2 minutos ali, tá? Tem que deixar 1 minutinho só depois da fritura. Pronto, o nosso tomate está descascado. Olha que bonitinho, tá bonitinho. Já secou a água e agora eu estou colocando a tomate, a cebola e os 2 pimentões. Aí você escolhe o que quer, se é colorau, se é um extrato de tomate, para colocar aqui. Eu, no caso aqui, hoje eu estou usando extrato de tomate. Vou misturar. Gente, não mistura com força não, tá? Às vezes a pessoa mistura, parece que está fazendo massa de cimento, tá? E não é assim. Vem com delicadeza, para o teu frango não desmanchar, porque aqui ele já está com o cozimento bem adiantado. Agora, venho colocar água quente, eu venho aqui, ó, pelo cantinho aqui da panela. Mas não pode pelo meio, não pode, mas é costume meu mesmo. Pronto, agora vai cozinhar rápido até, gente. Então, vou dizer para vocês quanto tempo. Vai cozinhar, fogo médio, como sempre. E por último, que é a salsa e a cebolinha. Aqui. Coloquei um pouco da salsa e da cebolinha. Você coloca a quantidade que você quiser, tá? E já está pronto o nosso frango. Eu procuro fazer ele antes do arroz, antes de tudo, que é para poder ficar concentrando aquele sabor, sabe? Ele vai caindo a temperatura e vai ficando mais gostoso. Para não comer ele muito quente, porque ele quente não dá para você saborear. Eu vou fazer uma salada de macarrão, mas eu não gosto de colocar a cenoura crua. Então eu coloquei um pouquinho de óleo, um pouquinho quanto? Uma colher de sobremesa rasa de óleo. Amassei esse alho para poder dar paladar, tá? E não ir também a cenoura totalmente crua. Eu gosto de dar um susto nela aqui. Colocar um pouquinho de sal. O sal é a seu gosto. Pronto. Vai ficar muito mais gostosa. Quando a gente faz isso aqui, tem esse procedimento aqui com a cenoura, a salada fica muito mais gostosa. E pode colocar ela mesmo morna no macarrão, pode, porque essa salada não vai maionese. Não é a conhecida macarronese. Ó, você vai vendo ela murchar, você deixa a cenoura murchar. Quando ela murchar, olha só, já está pronta para deixar esfriar ou mornar, de preferência, e colocar na sua salada. Saladinha de macarrão, uma saladinha dessa massa aqui.
Coloquei essa cenoura, eu nunca coloco ela crua, porque eu acho ruim de mastigar. Eu gosto de dar um susto nela lá na panela, dar uma murchada, com alho, como vocês viram, um pouquinho de sal. Aqui é um presunto picadinho, cebola ralada, ervilha. E olha, a salsa e a cebolinha, viu? Aquele caule da cebolinha não pode faltar. Agora eu vou colocar esse azeite. Estou colocando esse azeite. E agora que eu venho com a massa. Olha, agora que eu venho com a massa. Essa daqui não vem maionese, não vem creme de leite, nada disso. Agora, se você quiser colocar, é com você. Agora, se tiver também pessoas que você quer comer maionese, mas tem pessoas na sua casa, no seu almoço, que não pode, o que você faz? Você prepara o molho da maionese à parte. E a pessoa vai colocando no seu próprio prato à medida que ela for comendo a salada. E agora nós vamos misturar. Pronta a nossa salada. Enfeitei com tomate cereja. Você pode fazer como quiser, pode enfeitar como você quiser. E aqui, coloquei uma mussarela ralada. Cobri aqui com esse plástico filme aqui, papel filme. Então tá aqui cobertinho, agora ele vai para a geladeira. E é uma salada também, é uma salada refrescante para o verão, tá? Se você é vegetariano, é só não colocar o presunto. E aí está a nossa salada. Está pronta. Olha, prontinha. Gente, eu estou fazendo um feijão vermelho que eu trouxe lá do Espírito Santo. Estou fazendo como sempre a gente faz o feijão. Mas olha, esse hoje, como meu marido, que é paraense, sempre fala, ele chama de feijão adubado. Não é assim, bem? Olha, é um feijão vermelho. Eu coloquei dobradinha, coloquei linguiça calabresa, dessa bem gostosa, é da Seara que eu comprei. Coloquei carne seca e mais o que? Carne fresca. Uns pedacinhos de alcatra. Aquelas beiradinhas que sobra do bife. Então coloquei aqui, coloquei cenoura e coloquei chuchu. Uma beleza, olha. Feijão vermelho. Vou deixar o alho dar uma tostadinha. Você tempera ele assim a gosto. A quantidade de sal é você que sabe, você que escolhe. Quando eu faço isso, ó. Olha que cena bonita. Só de você ter comida na mesa já é maravilhoso. Espero que os meus amigos que vão chegar gostem. Eu vou dar aqui uma fervidinha. Tá? A gente que aprende a cozinhar com os antigos, por mais que eu tenha feito o escola de cozinha, mas o que eu trago mesmo comigo, claro que trago tudo de bom que eu aprendi, mas eu trago comigo a tradição dos meus que já se foram. Minha mãe, minha avó, minhas tias, essa daí eu não abro mão. Tá fervendo aqui, tá fervendo aqui. Agora que eu venho e coloco aqui. Mas nessa altura aqui, eu já dei uma provada no sal e já vi se está bom ou se não. É melhor você colocar pouco sal, tá? Pecar por excesso de zelo, do que colocar muito sal. Você colocando muito sal, você não tem como consertar. Agora pouco sal você tem. Agora sim, ferveu, olha, borbulhando. Agora eu trago para cá. E aqui está pronto. O nosso feijão vai ferver um pouquinho, só uns 2 minutos a 3. E está pronto. Olha que feijão delicioso, gente.
Finalizamos o nosso almoço. E esse daqui é o nosso bolinho. O recheio é doce de leite, mas aquela lata de leite condensado cozida, não é aquele comprado pronto não. Cozinhei o leite condensado por 35 minutos. E também fiz uma geleinha de ameixa. Aqui bombons, morangos e aqui está o nosso bolo com um belo de um chantininho.